está acontecendo, para onde está nos levando e a que velocidade? Essa pergunta faz parte da disciplina e das práticas samurais, que nós chamamos de Shugyo. Shugyo é a disciplina samurai. Então, quando nós treinamos e entramos em Mokuso, que é o estado de meditativo profundo, para autorreflexão, nós costumamos fazer a pergunta: para que isso está acontecendo, para onde está nos levando e a que velocidade? Quando que nós tomamos essa atitude? Quando que nós temos essa ação dentro da disciplina samurai? Geralmente quando algo está acontecendo na vida pessoal do samurai. Às vezes é uma dor de dente, às vezes é uma preguiça, às vezes é muita felicidade porque se conquistou algo que considerava inatingível ou impossível. Então isso te leva a um estado de euforia. Independente do que esteja acontecendo, o estado que você está no momento, ele deve ser a raiz, a motivação para uma profunda reflexão. Então a pergunta é: para que isso está acontecendo? Desculpa, mas para que isso está acontecendo? Por exemplo, eu estou falando algo importante e sempre que eu estou falando algo que faz diferença, eu tenho problemas na voz e tenho que fazer uma pausa. Então, para que isso está acontecendo? Para onde está me levando e a que velocidade? Então, isso é uma coisa intrínseca em mim. Tudo que acontece na minha vida, eu sempre vou buscar o para quê. E o que é o para quê? Para que você entenda a importância da ocorrência. Então, se é uma dor de dente, como eu já disse, né? Se é um luto, se é falta de tempo, não importa. Se é uma doença, não importa. Para que isso está acontecendo, para onde está me levando e a que velocidade. Quando eu começo a responder essas perguntas, então aquele meu momento, ele automaticamente ele se transforma num momento muito diferente do que teria sido ou acontecido se eu não tivesse essa postura e este entendimento da minha realidade naquele momento. Então vamos lá, vamos caminhar passo a passo para ver como isso acontece, como funciona. Então nós temos muitos dispositivos para guiar a nossa mente, para nortear a nossa mente. E nós, que somos o samurai, que somos o eu, somos o observador do processo, para que, então, uma vez ele bem explanado, você possa ajuizar o que está acontecendo. E isso, essa atitude, esta ação, muda tudo. Imagina, você quando está sentindo um aroma de um perfume delicioso, naquele momento você pensa em qualquer outra coisa? Naquele momento você pensa nos odores que você sentiu no passado ou que virá a sentir no futuro? Não. Você naquele momento, você está entregue totalmente ao aroma do perfume. Você é aquele momento. Ichigo Ichie, estar presente no momento da ocorrência, como a única realidade que existe. Não existe passado, não existe futuro. Aquela é a sua única realidade. Então, essa analogia de sentir um perfume é perfeito para fazer com que a sua mente entenda o processo de estar presente no aqui e agora. Ichigo Ichie. Então, aquele momento do perfume, ele é único.
e você vive ele intensamente, você absorve aquele momento, que dura um intervalo de tempo. Isso é a nossa realidade, uma sucessão de perfumes que você está inalando e percebendo através da percepção do olfato. Muito bem, já falamos em lives anteriores, em Ichigo Ichie anteriores, que nós temos 5 sentidos, e os 5 sentidos, os órgãos dos sentidos, eles são os órgãos dos sentidos para que você possa perceber uma realidade através deles. Mas o órgão do sentido, ele vai te mostrar o objeto. Mas a percepção, a realidade do objeto é sua. Se é simpático, antipático ou empático, é tudo uma questão pessoal, tá? O objeto em si, ele é amorfo, ele não é nada. Mas ele passa a ter um valor a partir do observador. Tá acompanhando o processo? Nós vamos chegar lá, tá? Então, muito bem. Então, se eu tenho uma dor de dente e eu pergunto por que eu estou tendo essa dor de dente, não vou encontrar resposta. Ah, não me venha dizer que, mas eu estou com dor de dente porque eu tenho uma cárie. Não, isso é discurso. Nós estamos abordando a mesma realidade num outro nível de consciência, tá? Então, para que eu estou tendo esta dor de dente? E aí, quando você vai lá no mundo das ideias, no Mokuso, que é a meditação samurai, você vai deixar essa dor de dente falar tudo o que ela quer dizer para você. Porque se existe uma dor, é a atenção que está sendo solicitada naquele momento. Sua atenção. Então você tem que dar atenção àquela dor. Porque a dor, ela é um alerta. Ela está te chamando. Olha, presta atenção aqui. Aí você vai lá no Mokuso e começa a dar a sua atenção total para a dor de dente. E aí vai aparecer na tela da sua mente muitas imagens que vão estar revelando para você muitas situações. É um discurso. Então a dor vai mostrar para você, vai te apresentar um discurso. E você vai ouvir e vai ver, né, as imagens, como se fosse um filme que não te interessa. Quando você dá atenção ao que você está vendo, ouvindo e sentindo, quando você menos espera, tudo desaparece e a dor passa. Entendeu o processo? Isso é muito importante e muito sério, porque essa atitude pode mudar a sua vida e o seu futuro. E a ausência dela, não. Muito bem. Então, uma vez que eu ouvi o discurso, então eu posso fazer outra pergunta, né? Para onde isso está me levando? Se for o caso da dor de dente, vai estar te levando para um dentista. Pode ser uma resposta. Entendeu? E aí a outra pergunta, a que velocidade? Também é muito importante você ver o processo, o andamento do processo. Em que velocidade ele está te conduzindo ao dentista? E aí volta a pergunta, para quê? Para que eu tenho que ir emergentemente ao dentista? E aí você vai dizer, é lógico, para tratar o dente. Não. Essa é uma questão que está relacionada a um meio que acionou um processo. Mas, até você chegar no dentista, até você passar pelo procedimento, até você resolver todo o problema e voltar para a sua origem, que é o ponto de partida, que é o sem dor de dente, muita coisa aconteceu no processo. E aí vem a riqueza e a preciosidade de toda a ocorrência.
o que você vai aprender durante o processo. E aí você vem e responde outras perguntas. O que eu devo deixar de fazer? Ou o que eu preciso fazer e não estou fazendo para que este problema não me incomode mais? Porque todo problema precisa ser resolvido, por isso é um problema, né? Eu lembro que quando eu estava no primário, nós tínhamos muitos problemas. Uma maçã, mas uma maçã, quantas maçãs eu tenho? É um problema, mas se eu sei a equação, eu vou saber que eu tenho 2 maçãs. E aí o problema foi solucionado porque eu tenho a resposta. Quando nós ficamos adultos, os nossos problemas, eles são muito subjetivos, eles são muito complexos. E para cada problema, você tem que saber a equação certa para poder resolvê-lo. Olha quanta coisa nós estamos conversando. Nós estamos entre o 1 e o 2 infinitamente progressivo. Esse é o mistério da matemática. Porque entre o 1 e o 2 é infinito, mas em algum momento vira 2. Como pode isso? Se eu tenho uma dízima periódica, 1,999999 infinitamente, é infinito. Como vira 2? Então, quando nós entramos na pergunta, para que isso está acontecendo? Quando nós entendemos para quê, para onde e a que velocidade, e fazemos ou deixamos de fazer o que precisa ser feito, aquele motivo, aquela ocorrência desaparece porque ela cumpriu a função. Isso é uma forma de Deus falar: olha, dá uma parada, o caminho não é esse. Isso é pessoal na vida samurai, tá? Mas você pode transportar essa sabedoria, né, de uma disciplina samurai para uma proporção. Porque o micro é nada mais, nada menos do que a realidade do macro. Se você não consegue entender o macro, você vai para o micro. É mais fácil. Então, o homem é um microcosmo, que é um nanograma, uma partícula do macrocosmo. Então, vamos reduzir o macrocosmos ao planeta Terra, tá? E no planeta Terra, o que nós temos hoje? Uma unidade. Por causa de uma partícula viva, muito microscópica. A humanidade se tornou una. E estão todos, ao mesmo tempo, vivendo o mesmo momento. Não importa em que parte do mundo a pessoa está neste momento, todos estão unidos pelo mesmo coração e pela mesma ação que foi acionada e provocada por uma vida muito pequena, uma vida parasita, né? Por quê? Porque um vírus é uma vida parasita. Ela precisa de um hospedeiro para se manter vivo, mas ela não dá nada em troca, ela só consome. Isso é uma vida parasita. Então pega esse nanograma, né? Essa microvida parasita e transforma isso num macro. Transforma isso em uma coisa mais grande. E aí você pode ter uma visão também em proporções maiores do que significa parasitar, tá? Vamos fechar esse adendo. Então vamos lá. Se eu olho para o mundo e falo, nossa, tem o coronavírus, é uma visão, né? O mundo está vendo o coronavírus como um vilão. Mas se eu olho para o mundo e vejo para que isso está acontecendo,
para onde está nos levando e a que velocidade, o cenário muda. Muda completamente. Eu pessoalmente, Velze, tá? Eu estou vendo tudo isso. Eu estou mergulhada em todo esse processo. Mas em nenhum momento, o que está acontecendo interferiu na minha realidade. Minha vida não mudou absolutamente nada. Muito pelo contrário. Eu tenho os mesmos hábitos, eu tenho os mesmos desafios, eu vivo uma vida intensa 24 horas por dia, uma vida estimulante, interessante, desafiadora. Eu adoro desafios. Então, antes de eu treinar, eu já dizia assim, cara, não desafia porque é pior, entendeu? Melhor a gente conversar sem desafiar, porque se desafiou é pior. Então, como eu venho, desde a infância, aceitando todos os desafios, e vou lá para ganhar. Ganhar só não basta, tem que arrasar, entendeu? Porque ganhar, eu ganhei, tá, deu sorte, ou uma jogada legalzinha. Não, mas quando você vai para arrasar, você domina o jogo. Você joga com o adversário. E você cria estratégias e situações que quando ele perde arrasado, porque ele foi manipulado e induzido a perder. Isso eu chamo de jogo. Então eu fazia isso com os jogos que eu tinha criança, que era o jogo do palito, era o jogo da dama, eu armava, arquitetava jogadas que quando eu fazia um lance eu levava tudo. Com buraco, nossa, buraco eu arrasava, literalmente eu arrasava, né? Muito bem. Então vamos lá. Então acontece que eu cresci exercitando a minha mente, a ver tabuleiros, a ver jogos, a entender as regras e jogar dentro das regras para ganhar o jogo. E a vida é um jogo. Se você entender as regras, você vai jogar esse tabuleiro e você vai ganhar. Os problemas que você tem de saúde, financeiro, profissional, é tudo para que eles estão acontecendo? Para dizer que a conduta não é adequada em função do seu intento e da sua meta. Porque se você tiver a ação correta, você vai atingir o alvo. E você não vai ter problema de trabalho, você não vai ter problema de emprego, você não vai ter problema de saúde, você não vai ter problemas. E eu não estou falando isso porque eu sou uma praticante, fico estudando teorias, ou frases, ou pensamentos. Eu vivo, né? Se é verdade, então eu vou colocar em prática. E vai me produzir um resultado. Dentro, seja lá o que for que eu quero fazer. Tá? Então eu já fui muito bem sucedida. Profissionalmente, financeiramente e dentro das artes marciais. Eu poderia falar um pouco mais do meu sucesso. Mas eu vou fechar esse parênteses porque a proposta não é essa. Você deve estar nesse momento perguntando o que esse banner está fazendo aqui atrás. Tudo! Ele está fazendo tudo. Por quê? Porque quando você está vivendo uma situação que você não está sabendo lidar com ela, independente se é interna ou externa, se o inimigo está dentro, budou. Se o inimigo está fora, buguei. Buguei é vencer o inimigo fora. No caso, hoje a humanidade está vencendo o inimigo fora, que é o vírus. Mas, de repente, passa para o budô, que é vencer o inimigo dentro. Então é quando o vírus já está dentro de alguém, então esse alguém tem que aprender a lidar com o inimigo dentro. Porque o inimigo de fora passou para dentro, tá? Tá acompanhando? Então veja que a arte samurai, ela te coloca dentro de um posicionamento vencedor. Porque esse posicionamento é de força, determinação e precisão da ação no momento exato. Então, Iaido, a arte de enfrentar o desconhecido através de uma espada samurai.
Então, o que você aprende com o Iaido? A estar certo no momento exato, numa fração de segundo. Se você atrasar 1/1000 de segundo, você morreu. Se você adiantar, você morreu também. A sua vida depende da sua precisão e da ação correta, no momento exato. Então, o Iaido, ele te afina. Ele acerta o seu relógio para a hora certa. Tá? Então, olha, Rimplay, o que é? O Rimplay, ele já existe e é uma realidade mundial desde 12 de outubro de 2011. Vou repetir a data porque eu empilhou os números na minha cabeça. Porque eu estou falando com você e a coisa está passando na minha cabeça e eu tenho que codificar isso em palavras, tá? Então vamos lá. Então, em 12 de outubro de 2011, o Rimplay passou a ser uma realidade mundial, uma realidade virtual que existe desde 12 de outubro de 2011. Ah, mas você não sabia disso? Você nunca tinha ouvido falar sobre isso? Então, para quê? Não é por quê, é para quê, né? Que você está ouvindo isso agora e não porque você não tinha ouvido antes. Porque o Rimplay, ele existe para os buscadores. O Rimplay, ele passou a ser uma realidade no mundo para pessoas que buscam, que investigam, que estão procurando e que tudo que está sendo oferecido no mundo hoje, e olha que hoje com a internet, com todas as possibilidades que nós temos de estarmos conectados mundialmente, né? Então tudo está aberto, tudo está sendo dito, tudo está sendo falado. Você precisa de alguma coisa, você vai no Google e você acha. Você quer algum tema, você vai no YouTube e já tem um monte de vídeos, um monte de gente e pessoas e profissionais falando sobre. Então tá tudo muito explícito, tá tudo muito entregue, né? Tá tudo muito aberto, tudo muito à disposição. Mas mesmo assim, existe algumas pessoas no mundo que continuam procurando, que continuam investigando, porque toda esta fartura nutritiva não está nutrindo, não está alimentando, não está matando a sede de alguns buscadores, como foi o meu caso. Tudo que eu tinha não matava a minha sede, que era muito grande. Sede de entendimento, de conhecimento, mas não esse conhecimento aberto, porque eu esmiucei tudo. Eu li muitos livros, até eu chegar a um determinado ponto e ver que todo mundo fala sobre algo, mas esse algo não é revelado. Eu não vou mais ocupar o meu tempo lendo ou estudando sobre coisas que não estão sendo ditas, só discutidas, mas não estão sendo ditas. Eu quero o que não está sendo dito. Eu quero o conhecimento que não pode ser falado. E aí, quando eu fiz esse foco, essa determinação, eu encontrei a resposta única. Ela me foi revelada. Mas ela não teria sido revelada se eu não tivesse feito um foco direto. Eu quero essa resposta. O que é esse algo que não pode ser dito? Não pode ser dito, mas pode ser sabido. Não pode ser falado, mas pode ser ouvido, pode ser visto e pode ser compreendido. Como pode ser isso? Aí eu criei o Rimplay, que é um espaço virtual para você encontrar a sua resposta. Então, nós somos, até este momento, né, a Terra parou,
o Orimplay ele era privé. Não no sentido de privado, mas no sentido de que só as pessoas buscadoras, sinceras, que realmente são investigativas, entraram no Orimplay. Hoje nós somos um número muito grande que estamos lá, mas todos que estão lá são buscadores, são esmiuçadores do conhecimento. Eles querem algo mais. E o Orimplay não é um espaço onde você vai ficar trocando mensagens positivas ou animações de GIF, não. Lá é um espaço meditativo para samurais, para guerreiros, para buscadores do que não pode ser dito. Este é o Orimplay. E o momento que nós estamos vivendo hoje, como as pessoas hoje estão todas recolhidas dentro de casa, e esse recolhimento faz com que elas se voltem para dentro, que é o Budô, que elas, querendo ou não, gostando ou não, elas estão impelidas a um estado de reflexão profunda. E porque dentro da vida, como ela está no mundo, sempre chamou as pessoas para fora, que é o buguei, né? Que é vencer fora. Agora a vida mudou e levou as pessoas para vencer dentro, Budô. Então, as pessoas hoje no mundo, elas estão recolhidas, elas não podem sair de casa, elas não podem visitar um parente, não podem receber ninguém. Então veja o que aconteceu no mundo hoje. O vírus, ele foi um meio de fazer um estanque na velocidade que a humanidade está. Vou abrir um parênteses, ó, entre 1 e 2 é infinito, eu vou abrir algo entre 1 e 2. Lá nos anos 80, começo dos anos 90, já se iniciou um movimento que tomou conta da Europa, que era o slowismo, os cultuadores da desaceleração. Começou com o slow food na Itália, onde foi iniciado um movimento para a desaceleração na agricultura e devolver a agricultura para o agricultor. Slow food. E a partir do momento que começou o movimento slow, que é o movimento de desaceleração, começou então a se propagar de outras formas, como o slow city, uma cidade desacelerada, né? Slow, que mais era? Slow city, slow food, e tinha um outro slow também que ganhou uma repercussão muito grande e significativa, né? Então, que é o próprio slowismo, na verdade é o slowismo, né? Que era representado por uma tartaruga. Então, cada slow tinha um ícone, né? Então, o slow food era um caracol, é um caracol. O slowismo é uma tartaruga. Por quê? Porque a tartaruga, ela não é lenta, ela é constante. Ela tem o ritmo do Tahiti. Tahiti não é lento, ele é constante. O que é constante não precisa parar. Mas o que está acelerado precisa parar. Por isso a lebre perde a corrida para a tartaruga. Nós conhecemos essa fábula como ela perdeu porque ela dormiu no ponto. Tudo é uma metáfora muito profunda. Mesmo na versão de fábulas infantis, é tudo muito profundo, porque tudo é tal. Não tem como você fazer nada nessa vida que não seja tal. Tal é a digital de tudo que nós fazemos, somos, temos e cremos. Isso é fato. Tal é caminho
caminho, mas é um caminho que diz o quê? Caminho significa um lugar que está vindo de um lugar e está te levando para o outro. Então, o caminhante está vindo de algum lugar e está indo para algum lugar. Então, isso é tal. Então, a humanidade está vindo de algum lugar, da origem, e está indo para algum lugar. Aonde? O retorno para a origem. Tudo muito simples. Então, no caso, eu criei o Urimplay, que é justamente para que, dentro da realidade virtual, você possa abrir e explanar no mundo das ideias um mundo muito maior, muito mais colorido, com muito mais preciosidades a serem adquiridas, absorvidas e aprendidas, para quando você retornar ao mundo real, você volte enriquecido com algo que não estava ali. E assim a sua vida real vai passar a ter um significado, uma conotação diferente. No slowismo já se falava da desaceleração. Eu não estou me perdendo, eu estou me complementando, tá? Por isso eu falei, vamos com calma, porque hoje nós temos tempo. Antes do vírus, nós tínhamos relógio, estávamos sempre correndo atrás da hora. Agora o relógio parou e nós temos tempo. Então, se nós temos tempo, para que nós temos tempo? E aí sim, entra, né, uma resposta muito importante que o universo está querendo que você encontre. O Urimplay é um espaço onde se discute valores, é um espaço meditativo, e ele tem uma cláusula contratual que diz, lá, né, Urimplay é um espaço onde você vai ter um campo que você vai discutir valores através de simulações da realidade. Então, ele é um simulador das situações da realidade. Então, lá você pode ser um vilão, você pode ser o que você quiser, porque como é um espaço virtual simulador, né, da realidade, então o que você fizer lá dentro jamais vai poder ser usado contra você, porque você está simulando. Como eu vou saber se você está simulando ou você está sendo verdadeiro? E isso dá total liberdade para o coração abrir, sem mesuras, sem preocupações ou temores. Ah, eu falei isso, agora o mundo todo está contra mim, meu Deus, que desespero. Então todo mundo fica com aquela diplomacia para falar. Mas às vezes você tem um problema e o mundo não quer saber de pessoas negativas. Você tem uma situação, mas também ninguém quer discutir essa situação com você, porque a gente vive num mundo maravilhoso. Todo mundo, né, feliz da vida, na praia, com os amigos, né, nas festas. Mas ninguém posta, né? Você num velório, você com a mãe no hospital, você chorando sozinha, desesperada, numa pocilga. Isso o mundo não vê, mas essa é a sua realidade. E quem está com você nesse momento? Então, nesse momento, há hoje a possibilidade de você não estar só, mesmo só. Por quê? Porque você tem um sistema, o mesmo que eu estou falando com você. E você tem o Urimplay. Você tem um problema, você entra no Urimplay e faz uma pergunta. É tudo muito simples. Quando você faz uma pergunta, a máquina começa a funcionar. Se não tem perguntas, a máquina fica parada. Então, o Urimplay é parado? Não. O Urimplay, ele é imóvel. Ele só se manifesta se houver um argumento provocativo, uma pergunta, um desafio ou alguma questão que está sendo travada entre pelo menos 2 buscadores. Esses buscadores, eles são os Ring Gamers, tá? Nós somos mais de 600 Ring Gamers hoje, dentro do Urimplay. Nós não medimos o Urimplay pelo número de pessoas que está lá dentro, mas sim
pelo mesmo coração que levaram essas pessoas a estarem lá dentro. Por isso eu digo, são buscadores. Eles querem algo mais. E essa é a nossa missão. Esse é o nosso Ikigai. O nosso propósito de ser. É responder para você. Ajudar você a encontrar suas próprias respostas. Através de argumentos provocativos e investigativos. O Rimplay, ele é a transformação, a recodificação do Gorin no Sho de Miyamoto Musashi para a nossa realidade virtual, interativa, em tempo real, 24 horas por dia, 365 dias por ano, desde 2011, 12 de outubro, Dia da Criança. Às 15h30, Rimplay passou a ser uma realidade mundial. Rimplay, o que é? Agora você já tem uma ideia. Então eu vou afastar um pouco aqui para que você veja melhor, tá? Ó, aqui você tá vendo, tudo isso foi criado por mim, a mangaka, tá? Então eu peguei o Gorin no Sho, porque eu sou estrategista, desde 88, ou um pouco antes, eu não me recordo com precisão, que eu tive acesso ao Gorin no Sho e fiquei impressionada com as estratégias dos 5 anéis. E em 2011 eu pensei, como eu posso transformar isso numa realidade macro? E aí nasceu o Rimplay. O Rimplay, ele foi transformado em 5 anéis, tá vendo aqui? Então eu tenho o anel do fogo, da água, do vazio, da terra e do vento. Esses anéis são as estratégias, tá? E para cada um deles, para cada força, para cada poder, para cada elemento, foi desenvolvido e criado um avatar. E esses avatares, eles estão aqui embaixo, tá vendo? Este é o Quimera. O Quimera, ele é o líder dos 5 anéis. O Quimera, ele está aqui, no anel do vazio. Então, o Quimera, ele é uma versão, né, em mangá, de Lao Tzu, que é o autor do Tao Te Ching. Tá? Lao Tzu. Por isso ele é um jovem de cabelo branco e vestimentas claras. E se você observar, ele está oferecendo uma chavena de chá para você. Quando você entra no Rimplay, que você preenche seus dados para poder, através da sua associação, se transformar num Rim Gamer, quando você entra, a primeira coisa que você vê é este jardim de cerejeira. E tudo é uma grande metáfora, porque é um chá num jardim de cerejeiras, com os Gorin. Então, todos os Gorins estão tomando chá servido pelo Quimera, que é o Lao Tzu. Por isso, não sei se você dá para perceber, ele tem uma Jen, que é a espada chinesa. Tá? Porque a espada chinesa é a espada do Tao. Ela tem 2 gumes. E eu venho falando sobre a espada chinesa já há muito tempo. Então, o Quimera... Deixa eu sair um pouco mais. Vou sair do quadro, mas, na verdade, não importa a minha pessoa, mas o que está passando através de mim, tá? Eu sou o veículo. Então, eu até preferiria não estar presente no quadro, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Aqui você vê o avatar do vazio. Aqui você vê o avatar da água, que é a Sanagi. Sanagi, traduzindo em português, é o tempo
o momento da crisálida, da transmutação da larva para a borboleta. Ninguém melhor do que uma mulher para representar a água, que é o feminino, a adaptabilidade, o escuro, o frio. Isso são características do elemento água. Então, tem o avatar Sanagi. Ela é uma ninja. Ninguém melhor do que uma mulher para entender a arte da escuridão, porque ela é a escuridão. Enquanto o homem é o sol, a mulher é a lua. A lua é a escuridão. Se ela tem brilho, é por causa da luz do sol. Tudo isso é uma metáfora do tal. Aqui embaixo você vê um pouquinho mais um cabelinho vermelhinho. E esse é o Kenshi, que é o espírito da espada. Nada melhor do que esse avatar para falar sobre as estratégias do anel, no anel do fogo. Porque no anel do fogo você vai saber como lidar com o inimigo, fora e dentro, Bugei e Budô. Aqui nós temos a terra, ele não está aqui. Nós temos o avatar da terra, que é uma homenagem que eu fiz para aquele Tuareg, o Assahid, que é um Tuareg, que foi o primeiro Tuareg alfabetizado que saiu do deserto e foi estudar na França. E tudo isso para ele poder ler um livro que ele ganhou e saber que o livro que ele tinha ganho de uma repórter que estava fazendo uma reportagem no Rally Dakar, deixou cair, ele pegou, foi lá entregar para ela deu de presente, ele falou: o que eu ganhei? E se alfabetizou para saber o que ele tinha ganho, e ele havia ganho o quê? Qual livro? O Pequeno Príncipe. Está entendendo para que as coisas acontecem, para onde elas nos levam e a que velocidade? Então, o Assahid, ninguém melhor do que um guerreiro do deserto para conhecer os caminhos da terra. Porque o Assahid, ele tem tempo, ele não tem relógio. Aliás, ele nem precisa de relógio, né? E o vento? O vento, eu fui inspirada num aluno que eu tive, que era o Leandro Cassa. Ele é vocal de metal, eu acho, canta super bem. E ele veio estudar o Iaido, a espada japonesa. E ele é uma pessoa, né, um jovem que me marcou muito, porque ele era muito especial. E o nome dele era Leandro Cassa. Então, ninguém melhor do que o Leandro para me inspirar a criar, a desenvolver o avatar do vento, que já tem uma analogia, né? Uma mensagem subliminar, porque caça, avião de caça, vento, ar, alta velocidade, atravessar a barreira do som. Nossa, na hora eu falei, esse é o avatar do vento, o caça. Porque ninguém melhor do que um piloto de caça para entender as estratégias e o caminho do elemento vento. Ok? E assim nós compomos, foi composto o Jardim de Cerejeira com os 5 avatares. Aqui está o tatame deles e aqui está o chá. O chá foi preparado pelo Quimera, porque ele é o mestre de cerimônia do chá. Ele tem a sabedoria. Então, esse chá que ele oferece é o chá da sabedoria, da luz do conhecimento, para quem quiser provar. Por isso, quando você entra no Rimplay, e a partir daquele momento você passou a ser um Ring Gamer, foi reconhecido e é servido para você o seu chá, porque você passou a ser o 6º anel. Urokorin, né? Gorin, 5, né? Rokorin, né? 6. Então você é o 6º anel que entrou para a cerimônia do chá, para provar do chá que está sendo compartilhado com os outros anéis, tá? E é tudo muito simples, porque olha, escolha o anel que representa o seu momento de vida.
Então, se você entende o que você está vivendo hoje, você pode escolher um anel mais apropriado. Hoje, pelo que eu estou vendo, as pessoas estão perdidas, porque elas não estão sabendo caminhar na Terra sem o que elas estão acostumadas a fazer. O sistema faliu, o mundo parou, tudo caiu. Então, tudo que você sabia fazer no caminho da Terra, você não pode fazer mais. E aí, o que você faz? Então, é um bom momento para você jogar no Anel da Terra, porque você entendendo o que é o Anel da Terra, Anel da Terra é o Ikigai, é a sua razão de ser, não de ter ou fazer. Tá? Quando você sabe o que fazer e sabe o que ter, que é o meu caso. Eu sei o que eu tenho e eu sei o que eu faço e eu sei o que eu preciso, porque eu sei qual é o meu caminho na Terra. E sei lidar com todos os outros momentos da vida, que é a transformação. Então a gente está vivendo um momento de transformação muito grande, porque vento é transformação. Então se você joga no Anel do Vento, o que você está fazendo? Você está querendo entender uma coisa muito importante. Os ventos estão soprando, tá? Se o mundo parou, é porque os ventos sopraram e você não percebeu. Mas, quando já tinha o momento do slowismo, da desaceleração, os ventos já estavam soprando. Mas muita gente não ouviu. Desacelera. Então, já que não ouviu, então parou. Agora ouviu. O vento soprou, trouxe e está levando. Né? Isso é transformação. Porque nos trouxe de um mundo que faliu e está nos levando para onde? Isso é Anel do Vento. Os ventos sopram. O que os ventos está trazendo para nós? Neste momento. Porque a humanidade toda foi deslocada do mundo que ela conhecia para um recolhimento em domicílio. Você está entendendo? Então, neste momento, então eu abro o Urimplay para o mundo de forma oficial. E ele está lá, aberto. É muito fácil. Já sabe o que é, quer dizer, você já tem mais ou menos uma ideia da profundidade e da seriedade do Urimplay. Então, como eu acesso? Muito simples. Rimplay.com, nada complicado. Rim, anéis, play, jogo, jogo dos anéis.com. E você acessa, já vai abrir a janela, né? E aí você vai ver os gorins, né, que são os avatares, já lá no rodapé, pronto, esperando você receber a sua chavena, para eles poderem, então, iniciarem a cerimônia do chá, no sentido de concluir, que é tomar o chá juntos. Vou concluir isso com um haikai que eu mandei para o Clodovil em 92, 93, eu mandei um haikai para o Clodovil, e esse haikai falava o que é íntimo, e aí vinha todo, né, um poema falando sobre intimidade, porque o Clodovil ele tocava muito essa nota, né? Ah, isso é íntimo para mim, você não é íntimo para mim. Isso me inspirou a fazer esse haikai. Vou voltar pro quadro, tá? Então, isso me inspirou a fazer um haikai depois que eu saí da minha aula de japonês, que eu estudava japonês naquela época, e eu tinha um professor excelente, porque ele ensinava, ele ajudava você a pensar. Ele não dava aula do idioma, ele impelia você a pensar. Então, naquela aula, por coincidência, quando eu já estava meditando sobre como que eu posso fazer um haikai sobre intimidade, o professor na aula ele disse assim: eu estou encurtando, tá? Pela neurolinguística, quando duas pessoas em silêncio, juntas, em silêncio,
fazem o mesmo gestual, elas se tornam íntimas. Essa intimidade leva você à empatia. A empatia é quando você e o outro se tornam um. Musubi, se fundiram, não existe mais o outro, né? É o um, nós. Nós não é eu e você, nós é a fusão, o musubi, nos tornamos um. Isso pode acontecer quando você, em silêncio, faz o mesmo gestual com outra pessoa. Então, isso é a cerimônia do chá. Em silêncio, duas pessoas vão se tornar íntimas e vão tomar o chá. Olha a profundidade e a complexidade de um ritual, de uma cerimônia do chá. Aí o professor, ele foi um pouco mais adiante e falou assim: pela neurolinguística, você se torna íntimo, né? E criou-se então a empatia. Então, se você entendeu o que é fazer o mesmo gestual em silêncio com outra pessoa, quando você medita, você está fazendo o mesmo gestual do Buda. Você está fazendo o mesmo gestual do Buda. E quando você faz isso, lembra, duas pessoas fazendo o mesmo gestual, em silêncio, elas se tornam íntimas. E essa intimidade funde na unidade. E essa fusão da unidade eleva a consciência do outro. E o outro da sua. Se você faz isso com Buda, então você está se tornando íntimo de Buda. E quando você se torna íntimo de Buda, você se torna uno com ele, você adquire a consciência búdica. E assim eu terminei o meu Haikai, que eu mandei para o Clodovil. Esse Haikai foi lido no encerramento do programa naquele dia, que foi no ar em 4 de agosto de 92. Nesse dia, ele recebeu o cônsul japonês, foi apresentado um balé japonês e no final ele leu o Haikai da intimidade, né? Muito bem. Então o Clodovil, ele disse assim, ele falou muitas coisas, mas eu não vou repetir e não vou falar, né, nesse momento, mesmo porque o importante é você entender que ele disse o quê? Nada é por acaso. Vocês acham que tudo isso aqui foi ensaiado? Isso aqui foi roteirado pela produção? Ele falou, não. Não. Isso aconteceu. O cônsul, o balé e o Haikai chegaram juntos. E esse foi o encerramento dele naquele dia do programa íntimo. Então, eu acho não, né? A gente nunca acha nada. As coisas são ou não são. Mas esse nosso Ichigo Ichie hoje especial vai só até aqui. Eu espero você, se você precisar, pode entrar no Replay. Ah, mas eu entrei lá e não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. Já tem muita coisa escrita lá. Já tem muita discussão aberta. Muitas perguntas. É impressionante como as pessoas, elas entram dentro do Replay e elas mudam completamente o comportamento intelectual, espiritual e psicológico através da palavra. Tá? Aciona a máquina e veja o que a máquina, aciona a máquina, né? Acione o Replay. Pergunte. Justifique, argumente alguma coisa. E o Replay vai ser acionado. Se está tudo parado, ótimo.
Sinal que está todo mundo bem, não precisa. Então o Oriplay cumpriu com a função, porque ele só está lá para ajudar se há problemas. Se há pessoas que estão buscando e não estão encontrando. Então aí o Oriplay ele cumpre com o propósito dele, com a missão dele, com o Ikigai dele. Mas se não tem ninguém com problema, não tem ninguém perguntando, então a missão está cumprida. Mas ele está lá em silêncio, imóvel, tá? Observando tudo. Então você entra, você faz, observa, estuda, interage com os outros Ring Gamers, com os próprios avatares, porque os avatares estão sempre conversando entre eles. Veja o que eles conversam, o que eles dizem, que na verdade essa conversa interna publicada dentro do Oriplay é uma forma de incitar raciocínios e sentimentos do Ring Gamer, tá? Para questões e motivações que estavam latentes e desativadas dentro do mundo das ideias, tá bom? Então olha quanta gente tem aqui, muito legal, hein? Nossa, até o mestre Yong Jun está aí, ele entrou, muito interessante. Obrigada, mestre, é uma honra tê-lo aqui, nesse Ichigo Ichi especial. Sim, Cleide, legal. Cleide, nós duas sempre estamos, né? Nós sabemos, né, como é o nosso Ring Gamer na vida pessoal. Ok. Então, nesse seu momento, né, esquece o coronavírus e olha como um meio, tá? Um meio de quê? Para quê? E tudo vai ficar muito legal, cara. Vai ficar muito legal. Você não faz ideia. Então, Matane.